Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos trabalhar, né? Nada melhor que o trabalho. Essa questão, esse vídeo, eu tô meio perdido, nem sei onde é que eu tô aqui. É de 783. É isso mesmo, 783. Então, capítulo 23 da obsessão. Livro dos Médiuns. A questão ainda é a questão número 252. Então, eu não sei se você se lembra, no capítulo anterior, no vídeo anterior, Allan Kardec evocou o espírito, e o espírito, ele, depois que ele comunicou, o mentor espiritual depois veio esclarecer a Kardec por que as orações daquelas três irmãs não estava surtindo mais efeito como antes, né? Então, nós vamos dar sequência aqui naquilo que o Espírito iniciou, nós não terminamos, nós vamos dar sequência aqui agora. Então, o Espírito continua dizendo assim a Kardec, esse é o mentor espiritual que veio trazer a Kardec um parecer, o porquê que as orações daquelas três irmãs não estavam surtindo efeito sobre aquele espírito obsessor, de um certo ponto em diante. Então ele continua assim: entretanto, se conseguirem melhorar-se, seus anjos guardiões se aproximarão, e a simples presença deles bastará para afastar o mau espírito, que não se agarrou a uma delas em particular, senão porque o seu anjo guardião teve que se afastar, por efeito de atos repreensíveis ou maus pensamentos. Então você observa que o mentor espiritual aqui, ele está esclarecendo a respeito daquelas três irmãs. Ele está dizendo a Kardec que o anjo guardião de uma delas, ele se afastou por efeito de atos repreensíveis ou maus pensamentos daquelas irmãs. O que precisam é fazer preces fervorosas pelos que sofrem, e principalmente, eu vou usar uns termos assim, uns nomes assim, de vez em quando, assim, ó. E principalmente, Kardec, elas precisam praticar virtudes impostas por Deus a cada um de acordo com a sua condição. Como ponderássemos, aqui eu acho que já é Allan Kardec não, vamos continuar. Como ponderássemos que essas palavras pareciam um tanto severas e que talvez fosse conveniente adoçá-las para serem transmitidas, o Espírito acrescentou, o mentor espiritual acrescentou: devo dizer, Kardec, mais ou menos assim, né? O que digo
E como digo, porque as pessoas de quem se trata têm o hábito de supor que nenhum mal fazem com a língua. Tá vendo só? Aquelas pessoas, aquelas três amigas, três irmãs, elas tinham o hábito de supor que nenhum mal elas faziam com a língua. O que isso quer dizer? A maledicência, né? Falar mal dos outros, como nós tivemos a oportunidade de dizer no vídeo anterior, aquelas pessoas que não precisam de WhatsApp. Elas na época lá, elas tinham WhatsApp, coitadinha. Mas hoje em dia continua do mesmo jeito. Quantas pessoas recorrem a esses aplicativos para extorquir, para fazer fofoca, para falar mal, para trair um ou outro, para suborno. Enfim, nada mudou daquela época até 2022. Isso lá acredito que foi praticamente antes de 18 de abril de 1857, porque Kardec estava preparando a codificação da doutrina ainda, né? Então, devo dizer o que digo e como digo, porque as pessoas de quem se trata têm o hábito de supor que nenhum mal fazem com a língua, quando fazem muitíssimo. Por isso preciso é ferir-lhes o espírito, de maneira que lhes sirva de advertência séria. Então, olha só para você ver o que esse espírito está querendo dizer aqui. De acordo com o nosso vocabulário aqui, ele está dizendo ali, só que de acordo com o nosso vocabulário aqui, que é pobre, que a verdade dói, mas tem que ser dita. É isso. Você conseguiu entender? Olha aqui, ó. Precisa ferir-lhes o espírito, de maneira que lhes sirva de advertência séria. Então é aquilo que eu simplifiquei. A verdade dói, mas tem que ser dita. Tem hora que você tem que jogar na cara da pessoa mesmo a verdade. Não vou dizer nem com todo respeito, não. Você tem que falar a verdade mesmo. Porque se você não fala a verdade, parece que a pessoa não acorda. Agora, se você fala a verdade, pelo menos o que acontece? Me desculpa. Pelo menos o que acontece? A pessoa não vai poder nunca dizer que nunca alguém a orientou, tentou abrir os teus olhos, né? Então, é o que o Espírito está dizendo aqui para Kardec. Essas nossas irmãs, Allan Kardec, vão pensar assim, as orações delas deixaram de ter uma certa eficácia sobre o espírito obsessor, porque elas praticam muito mal com a língua, elas são muito imprudentes, elas agem negativamente com o pensamento, são seres totalmente assim, desalmadas, como se diz assim, na hora que a pessoa está precisando, a pessoa corre atrás. Nós já tratamos isso no vídeo anterior, né? Mas depois que a pessoa recebe,
a pessoa joga o rosário num canto da mesa, o terço, como se diz, e esquece de Deus, esquece de Jesus, esquece de tudo. Mas na hora que estava lá, na expectativa de receber a resposta do médico a respeito do exame, estava com estava com os dois joelhos espolados de tanto ajoelhar e rezar, implorando para tudo quanto é santo, santo que não faz nem parte da Igreja Católica, que é tudo mitologia, mas a gente fala assim só para usar o termo. Mas depois que a pessoa descobre que não, né, e tudo, pronto. É igual, por exemplo, a pessoa que vai tirar uma CNH, tirar uma carta de motorista, né? Tanto para moto quanto para carro. Olha, a pessoa estuda aquele livrinho com uma disciplina, mas com uma disciplina que dá até dó. Porque tem pessoas que ficam sem comer, tem pessoas que não dormem à noite de tanto estudar aquele livrinho da prova, para na hora que ele for prestar a prova, passar 100%. Então, com o instrutor, ele faz tudo certinho, para no semáforo, deixa o velhinho passar, a velhinha passar na faixa, ele para até para os cachorros passar. Formiga, gafanhoto, passa e ele está ali parado, empacando o trânsito, mas ele está de acordo com as leis. Ele está precisando fazer certo para poder ele ganhar a confiança do instrutor e do fiscal. Dá dor de barriga nele. Tem uns que tem diarreia, tem uns que vomita até as tripas no dia da prova. Tem outros que têm vários tipos de vertigens, né? Tem uns que se apegam com tudo quanto é santo, para santo ajudar ele a tirar a prova. Vê lá se santo vai ajudar a pessoa a tirar a prova, a tirar a carta. Santo não é besta nenhum de ajudar os outros a tirar a carta. Para final de contas, santo não tem carro. Santo não existe. É tudo mitologia. Então a pessoa fica ali pedindo pro vento, pro tempo. Um dia ele vai na evolução e vai descobrir que nem o tempo existe. O tempo não existe. Um dia vai descobrir que nem o tempo não existe. Mas então, se o tempo não existe, então o que existe? Deus. Deus resume tudo. Nós precisamos desses conceitos aqui, desses termos, porque é o nível que nós nos encontramos. Então, mas depois que ele tira a carta, rua que tinha que usar 20, 30, ele passa o 200. Semáforo passa vermelho mesmo. Então, é complicado, né? Então, o Espírito ainda continua aqui, ó. Ressalta do que fica dito um ensinamento de grande alcance. O mentor ainda continua dizendo a Kardec ainda a respeito dessas mulheres. Ressalta do que fica dito um ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. E é verdade. As imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores e que o mais seguro meio de as pessoas se livrar deles é atrair os bons pela prática do bem. Tá vendo só? Aqui esse mentor espiritual, ele já nos mostra também
Ele já nos mostra também, além da reforma íntima, da moral, da mudança de hábito, comportamento, atitude, da paciência, né? Ai, como a gente tem que ter paciência. Mas tudo, ainda bem que tudo passa, né? Então, além da oração, esse mentor espiritual vem aqui nos dizer que também para nós nos livrarmos dos obsessores, um método é atrair os bons pela prática do bem. Então, o bem, o amor, né, a oração, está acima de tudo. Sem dúvida, os bons espíritos têm mais poder que os maus, e a vontade deles basta para afastar estes últimos. Agora a gente entende que afastar, isso é relativo, porque nós entendemos que não existe efeito sem causa. Então, o fato dos obsessores existirem na vida nossa, dos seres aqui na Terra, é porque nós os alimentamos. Então, deixemos de os alimentar, né? Busquemos em nós fazer uma análise, façamos em nós uma análise para ver no que somos mais falho. Procuremos reformar. Como já disse aqui outras vezes, nunca que devemos pedir para que os obsessores sejam retirados de nós. Nunca. Não vamos pedir para que afastem os obsessores de nós, não. Vamos pedir a Deus para que Deus nos dê força, os bons espíritos nos fortifiquem, para que possamos, através da nossa auto-evangelização, ajudar aqueles obsessores que ao nosso lado se encontram, porque temos certeza de que semelhante atrai semelhante, e que se não foi nessa existência, foi em existências passadas, onde nós complicamos a vida deles ou eles complicaram a nossa vida. Então, como se diz aquele ditado, né, muito popular, roupa suja se lava em casa. Então a gente tem que rogar ajuda aos benfeitores, a Deus, a Jesus, né, Bezerra de Menezes, Eurico Barçanufo, mas tomar muito cuidado na hora de rogar. Porque nem sempre rogar eu rogo que afastem de mim esse obsessor. Não. Eu rogo que os bons espíritos me sustentem na paciência, na resignação, na aceitação, nessa expiação, nessa prova que eu me encontro, né? Para que não só eu me melhore, como também os irmãos que estão me fazendo nesse exato momento rogar a providência divina. Se eu melhorei um pouco, meu Deus, eu quero agradecer o fato desses irmãos, esses obsessores do meu lado constantemente, porque se não fosse eles, obviamente eu não ia orar, eu não ia rogar. Então é mais ou menos por aí também, tá vendo? Então, eles, porém, só assistem os que os secundam pelos esforços que fazem por melhorar-se, sem o que se afastam, e deixam o campo livre aos maus, que se tomam assim, em certos casos, instrumentos de punição, visto que os bons permitem que hajam para esse fim. Então, é o que nós acabamos de dizer, depende do nosso bom comportamento.
Porque se não agirmos, né, corretamente, os bons espíritos, eles de alguma forma, aqui eles dizem aqui, esse mentor está dizendo que os bons espíritos se afastam de nós. Mas não são os bons espíritos que se afastam de nós. Nós que nos afastamos dos bons espíritos. É o contrário. Nós temos que raciocinar nessa hora. Sabe por quê? Porque a partir do momento, vamos raciocinar comigo aqui. Eu estou meio cansado, mas a cabeça ainda está funcionando. É isso que eles não tiram de mim, essa persistência, essa perseverança. Cansa o corpo, mas não cansa a cabeça. Então, pensemos comigo aqui. Veja bem, não é os espíritos, não são os benfeitores que se afastam de nós. Nós que nos afastamos deles. Porque veja bem, gente, o dia que um benfeitor, um bom espírito, se afastar de nós, raciocinemos, significa que ele não é um bom espírito. Porque o bem, ele nunca que afasta do teu posto. O bem nunca que afasta do teu posto de trabalho. O bem é o bem. Não existe esse negócio. Era o bem, vai ser o bem. O bem é presente. O bem não tem passado e nem futuro. O bem é presente. Não importa. Então, o dia que você ouvir alguém dizendo assim, os mentores espirituais se afastaram daquele, fica esperto, porque não está certo não. Eu às vezes até já comentei, mas depois vó me chamou a atenção, eu procurei reformar isso na minha cabeça e na minha atitude. Então, não são os benfeitores que se afastam de nós, porque o bem não se afasta do necessitado. Você acha que um médico se afasta do doente? Um enfermeiro se afasta do doente? Uma pessoa que tem conhecimento se afasta de uma pessoa necessitada? Não. O necessitado, que é um pobre de espírito, é que as tuas atitudes é que o leva a se afastar dos benfeitores. Ele é que se tranca, ele é que age como um caramujo, né? Se tranca dentro de casa, enfia debaixo do edredom, né? Até parece que eu estou falando a autobiografia de alguma pessoa. Mas é só eu que sei, né? Então, se tranca, se fecha. Então, é nesse sentido. Então, nunca que devemos fechar as portas psíquicas à providência divina. Eu tinha no corpo físico, mas desencarnou, mas nós continuamos amigos. Hoje ele não está aqui presente, Marcílio Colombaroli. Ele me dizia assim, Luiz Antônio, mesmo nos dias que você estiver em casa, que você estiver não estiver se sentindo muito bem, compareça ao centro, viu? Sentindo bem, não se sentindo bem, compareça ao centro. Eu falei, mas por que, Marcílio? Ele falou, para você nunca sair. O que ele quis dizer é o seguinte, para que eu nunca saísse dos olhos dos benfeitores. Aí eu peguei e falei para assim, mas os benfeitores que atendem a gente no centro espírita não atendem a gente em casa também? Atende, desde que você haja com convicção, desde que você realmente faça por merecer. Então depende exclusivamente de nós mesmos, né?
já terminou aqui, então o próximo vídeo vai ser 253, mas vai ser no outro dia. E é isso aí.